Olá, irmãos, para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor a vocês. Nesse momento eu peço a vocês que abram a Sagrada Escritura no Evangelho, segundo nos escreveu João, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 23. Então abra aí a Sagrada Escritura em João capítulo 17 e leremos do versículo 20 até o versículo 23. Assim diz a palavra de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Oremos. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e Criador da terra, nesse momento nós queremos ouvir a tua santa e maravilhosa palavra. Te pedimos então que o teu Espírito ele esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos compreendê-la. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que a ti nós oramos. Amém. Quais são os seus motivos de oração diante de Deus? Quando nós nos reunimos em uma reunião de oração, é muito comum as pessoas pedirem pela sua família, pela sua saúde, pelos seus relacionamentos. Mas poucas vezes nós nos lembramos de pedir pela união dentro da igreja. E isso acontece muitas vezes porque nós não conhecemos bem a nossa igreja local. Nós achamos que tudo está às mil maravilhas, nós ignoramos que a igreja ela é constituída de pecadores e nós não achamos que existam conflitos ou desunião dentro dela, quando na verdade sempre há conflitos. Ou às vezes nós achamos que esses conflitos eles não são tão importantes assim, que esses conflitos eles não têm tanto impacto assim na vida da igreja como um todo. Mas aqui nesse texto, Jesus Cristo ele mostra que é de suma importância que haja união dentro da igreja. E é por isso que aqui nesse texto Jesus ele ora pedindo ao Pai pela unidade e pela glorificação da igreja. Então guarde no seu coração a mensagem desse texto. Cristo roga ao Pai pedindo pela unidade e pela glorificação da igreja. Nesse texto Jesus Cristo ele está prestes a ser crucificado. Esse episódio ele acontece depois da tão conhecida última ceia. Judas havia saído para entregar ao Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo ele faz um sermão de despedida aos seus discípulos, ele fala ali a eles algumas palavras de despedida e depois ele faz uma oração intercedendo por eles. Ele conclui com essa oração. Por isso aqui nós temos um trecho da chamada oração sacerdotal de Cristo. E essa oração sacerdotal ela é uma oração intercessória, é uma oração na qual Cristo ele pede a Deus pelos seus discípulos. Do versículo 17 até o versículo 19, nós podemos notar que Cristo ele pediu que os seus discípulos eles fossem santificados. Cristo ele não pediu somente a Deus que os seus discípulos fossem protegidos do mal, mas ele pediu que eles se tornassem bons cristãos, ele pediu que eles se tornassem exemplos para a sociedade, que eles se tornassem santos. Depois de orar então pela santificação dos discípulos, no texto aqui que nós lemos, Jesus ele pede pela união desses discípulos, para que eles possam ser um com o Pai e também para que eles possam ser uns com os outros. Jesus então nos ensina que essa união, ela é uma das provas de que realmente nós somos seus. Aqueles que foram salvos verdadeiramente, eles desejam viver em comunhão com os seus irmãos. Então, se você diz que você é um salvo, mas você não tem o desejo de viver em comunidade, então você tem que olhar se de fato você teve um coração transformado, se de fato você teve um coração regenerado.